Era uma noite sombria e enevoada nos anos 50, no interior de São Paulo. Na pequena cidade de Santa Clara, cercada por densas florestas e com poucas casas espalhadas, vivia um homem misterioso chamado Edgar. Ele era conhecido por todos como um vizinho reservado e recluso, que habitava uma antiga casa de madeira no topo de uma colina. Os moradores de Santa Clara evitavam Edgar a todo custo, pois havia rumores macabros que pairavam sobre ele. Dizia-se que ele tinha sido vítima de uma tragédia familiar anos atrás, o que o teria levado a perder a razão e mergulhar na escuridão da loucura. Contos sussurrados à luz de velas falavam de vislumbres sinistros vindos de sua janela e que estranhos desaparecimentos aconteciam sempre que a lua estava escondida por trás de nuvens pesadas. Um grupo de jovens aventureiros, liderados por Pedro, um rapaz corajoso e destemido, decidiu desvendar o mistério por trás daquele vizinho enigmático. Inspirados pelas histórias assustadoras contadas ao redor da fogueira, eles embarcaram em uma jornada para explorar a casa sombria de Edgar. O objetivo era descobrir a verdade sobre os rumores que tanto aterrorizavam a cidade. A noite escolhida para a expedição era uma sexta-feira, quando a lua se escondeu atrás de um imenso véu de nuvens escuras. A chuva fina começou a cair, criando um ambiente ainda mais sinistro ao redor da antiga casa de Edgar. A madeira rangia sob seus pés enquanto subiam a colina, a escuridão densa apenas interrompida pelas lanternas que cada jovem segurava. Chegando à casa, eles encontraram janelas cobertas por cortinas esfarrapadas, mas o brilho intermitente de velas do outro lado sugeriu que alguém estava lá dentro. Com o coração batendo acelerado, Pedro bateu na porta, que rangeu em resposta. Para sua surpresa, a porta se abriu devagar, como se convidasse-os para entrar. O ar dentro da casa era pesado e impregnado de um aroma rançoso. À medida que avançavam pelos cômodos, encontraram paredes adornadas com retratos de uma família feliz, cujos rostos haviam sido vandalizados e riscados. As vozes sussurrantes de crianças ecoavam pelos corredores vazios, como se o passado insistisse em permanecer ali. De repente, um ruído estranho atrás deles fez com que os corajosos jovens se virassem rapidamente. Eles mal tiveram tempo de avistar uma sombra antes que um dos amigos caísse ao chão sem vida. O terror tomou conta do grupo e eles correram freneticamente para escapar da casa maldita. Enquanto corriam para a segurança do lado de fora, a figura sinistra de Edgar emergiu das sombras, segurando um objeto afiado e ensanguentado em suas mãos trêmulas. Ele tinha olhos vazios, como se estivesse possuído por demônios do passado. A corrida desesperada levou-os de volta à cidade, onde procuraram ajuda e contaram sobre a terrível noite que vivenciaram. As autoridades chegaram à casa de Edgar, mas não encontraram vestígios dos jovens desaparecidos. Tudo o que restou foi a sensação de que o mal residia naquele lugar amaldiçoado. Os anos se passaram e a história dos jovens desaparecidos permaneceu como uma lenda local. A casa de Edgar continuou a existir, mas nenhum morador jamais ousou se aproximar novamente. O mistério sobre o destino dos jovens permaneceu sem resposta, e os rumores sobre o vizinho assassino continuaram a assombrar a cidade de Santa Clara por gerações. Até hoje, as pessoas evitam a colina onde a casa de Edgar está localizada. Alguns dizem que a escuridão ainda vive ali, esperando por suas próximas vítimas. E assim, a história do vizinho assassino e sua casa assombrada continua a envolver a pequena cidade do interior de São Paulo em um manto de drama e suspense. Curta este vídeo, compartilhe nosso canal e siga-nos para mais noites sombrias repletas de suspense e terror. Preparem-se para mergulhar em um mundo de arrepios e mistérios. Assinem o canal agora e não percam as próximas histórias assustadoras que vão te deixar sem dormir. A Deep Web é uma das mais intrigantes coisas no mundo. Não por causa de como alegra as pessoas ou qualquer coisa do tipo, mas porque é completamente sem censura. Uma visão das pessoas onde você pode falar o que pensa e fazer o que quiser. Quando eu explorei a Deep Web, percebi que havia total liberdade. Sempre fui fascinado por esse mundo sombrio e na época dos eventos desta história eu estava na faculdade e muitas pessoas do meu campus estavam se aventurando a acessar a Deep Web. Era quase como uma tendência.
Eu ouvia falar sobre os horrores da Deep Web, histórias de hackers tropeçando em sites obscuros e pessoas fazendo coisas terríveis, até mesmo encontrando seus endereços. Essas histórias me mantinham longe da Deep Web, mas com tantas pessoas da minha faculdade usando, decidi experimentar. Pedi a ajuda de um amigo para me orientar na configuração e ele me apresentou a um programa para acessar a Deep Web. Ele perguntou se eu planejava fazer algo ilegal, ao que respondi que não. Com isso, instalamos o programa sem a necessidade de mais segurança. Nas primeiras semanas de uso, senti-me como um verdadeiro especialista, visitando diversos sites, conversando com pessoas e até comprando alguns itens. A sensação de poder e liberdade era excitante, e eu me tornei mais ousado, querendo explorar a Dark Web. Desliguei o modo censurado em um site chamado Todo o Gore, um grande chat com diversos tópicos chocantes. No entanto, logo percebi que esse site era repleto de pessoas doentias, se gabando de atrocidades que haviam cometido. Aquele ambiente era perverso, e a chatbox estava cheia de comentários perturbadores e imagens horríveis, incluindo fotos de um homem apelidado de Cultura 045, exibindo a mutilação de uma criança. O choque era imenso, e a repulsa fez com que eu reagisse negativamente na caixa de chat, criticando as pessoas por seus atos e repudiando a violência. Como resposta, fui ridicularizado e ameaçado pelos outros membros do chat. O homem Cultura 045 questionou onde eu morava e sugeriu que ele e outros me encontrariam. Aterrorizado, tentei sair, mas estava preso naquela transmissão ao vivo horripilante. A situação piorou quando o invasor assumiu o controle do meu computador e aparentemente da minha webcam. Ele me ordenou a seguir suas instruções e acessar um programa que ele enviou, enquanto ameaçava expor informações pessoais sobre mim. Sem escolha, obedeci por medo de que algo pior pudesse acontecer. O pesadelo parecia não ter fim. Depois de ser resgatado por um amigo e a polícia, descobri que os invasores haviam enviado a transmissão ao vivo perturbadora para todos os meus contatos, arruinando minha vida em questão de minutos. A polícia conseguiu identificar e prender os responsáveis, inclusive o homem chamado Cultura 045. Por sorte, minha vida voltou ao normal, mas a experiência me ensinou uma lição valiosa sobre os perigos da Deep Web. Nunca mais voltei a explorá-la, pois sei que, apesar de todos os cuidados que possa tomar, existem pessoas perversas e doentias escondidas nas sombras da internet, prontas para espalhar horror e destruição. Hoje lhes trago uma história sombria e aterrorizante, que vivenciei em minha jornada como sacerdote. Era uma noite escura e fria quando fui chamado a uma casa isolada, onde rumores de presenças malignas ecoavam pelos corredores. Ao chegar, deparei-me com uma mulher atormentada por forças sobrenaturais, e minha alma estremeceu diante do desafio que me aguardava. A mulher, pálida e assustada, estava tomada por uma entidade maligna. Gritos lancinantes ecoavam pela casa, e pessoas ao redor estavam feridas. Com fé e coragem, iniciei o ritual de exorcismo. Minha voz ecoava pelos cômodos, enquanto orava para expulsar o mal que a assombrava. As luzes tremeluziam e as paredes pareciam sussurrar, ecoando o desespero do momento. À medida que o exorcismo se intensificava, senti uma presença sombria observando-nos. Algo maligno espreitava nas sombras, obscurecendo minha visão, e algumas pessoas importantes para a mulher desapareceram misteriosamente. Meu coração se encheu de angústia. Eu me questionava sobre as forças que enfrentávamos, algo que jamais testemunhara em minha vida sacerdotal. Com fervor e determinação, continuei o exorcismo para libertar aquela mulher atormentada. A entidade maligna que assombrava a mulher, percebemos que se tratava de um demônio de uma ordem extremamente poderosa. Essa entidade demoníaca resistiu com tanta ferocidade porque buscava permanecer no corpo da mulher para cumprir uma missão maléfica. Esse demônio tinha o intuito de semear o caos, espalhar dor e sofrimento, e estava determinado a manter sua influência no mundo humano. Ele resistiu ao exorcismo com todas as suas forças, sabendo que, se fosse expulso do corpo da mulher, perderia a oportunidade de concretizar seus planos nefastos. Mas nossa fé, aliada à graça divina, foi mais forte.
Cada palavra de amor e esperança pronunciada durante o ritual enfraquecia as garras do demônio e o fazia recuar. A jovem encontrou coragem e força em sua fé, resistindo às investidas malignas e permitindo que a luz divina a libertasse gradualmente. Embora a missão de exorcizar fosse cumprida, um véu de suspense e angústia envolvia o desfecho. Apesar de termos conseguido libertar a mulher do domínio sombrio que a atormentava, a jornada dela não terminou por completo. Nos dias seguintes ao exorcismo, ela passou a ser assombrada por pesadelos e visões perturbadoras do que havia vivido. Seus sonhos eram atormentados por cenas do exorcismo, onde ela revivia momentos de intensa luta contra o mal. As imagens da entidade maligna pareciam persegui-la, mesmo quando acordada, e a sensação de medo continuava a assombrá-la. Minha preocupação com a mulher crescia a cada dia, pois apesar de tê-la libertado da possessão, um resquício do mal parecia continuar presente em sua mente. Com a permissão dela, continuei acompanhando sua jornada de cura espiritual, buscando entender e auxiliar no enfrentamento dessas visões angustiantes. Agora, meus fiéis, ouçam bem as palavras que trago a vós. Esta história sombria e aterrorizante é um aviso do que pode espreitar nas sombras do desconhecido. As forças do mal são reais, e seus tentáculos podem envolver os corações mais incautos. Não subestimem o poder do mal, pois ele pode se ocultar em lugares inimagináveis, esperando por uma oportunidade para afligir as almas despreparadas. Estejam atentos, vigiem seus pensamentos e ações. A escuridão é traiçoeira, e uma vez que ela encontre abrigo em vossos corações, será difícil desalojá-la. Que a paz esteja convosco. Artigo de jornal local. Assassino sinistro e desconhecido ainda à solta. Após semanas de assassinatos, o sinistro assassino desconhecido ainda está à solta. Apesar de poucas evidências terem sido encontradas, um jovem garoto afirma ter sobrevivido a um dos ataques do assassino e corajosamente conta sua história. Eu tive um pesadelo e acordei no meio da noite, disse o menino. Eu vi que, por algum motivo, a janela estava aberta, embora eu me lembrasse de tê-la fechado antes de ir para a cama. Eu me levantei e a fechei novamente. Depois, simplesmente me enrolei em meus cobertores e tentei voltar a dormir. Foi então que tive uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Olhei para cima e quase pulei da cama. Lá, no raio de luz que vinha das minhas cortinas, estavam um par de olhos. Mas não eram olhos normais. Eles eram olhos sombrios e ameaçadores, cercados de preto, que me aterrorizaram. Foi então que vi a boca dele. Um sorriso horrendo e longo, que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. A figura ficou lá me observando, e finalmente pareceu uma eternidade. Ele disse algo, uma frase simples, mas falada de uma forma que só um louco poderia falar. Vá dormir. Eu soltei um grito, e foi isso que o fez vir em minha direção. Ele puxou uma faca e mirou no meu coração, pulando na minha cama. Eu lutei contra ele. Chutei, soquei, rolei tentando tirá-lo de cima de mim. Foi quando meu pai irrompeu com sua espingarda calibre 12. Ele o apontou para o homem, quase o acertando. Mas antes que ele pudesse puxar o gatilho, o homem se desviou. Ele atirou a faca como se fosse um arremesso de faca Bowie no ombro do meu pai. Ele largou a arma. O homem provavelmente o teria matado se não fosse um dos vizinhos ter alertado a polícia. Eles chegaram ao estacionamento. Eu corri para a porta e o homem se virou e correu colina abaixo. Ouvi um barulho como vidro quebrando quando saí do meu quarto e vi que a janela que dava para a parte de trás da minha casa estava quebrada. Olhei para fora e o vi desaparecer ao longe. Posso dizer uma coisa: nunca esquecerei aquele rosto, aqueles olhos frios e maus, aquele sorriso psicótico. Ele nunca sairá da minha cabeça. A polícia ainda está à procura desse homem. Se você ver alguém que se encaixe na descrição desta história, entre em contato com o departamento de polícia local. Vou contar uma história sombria e cheia de suspense sobre um serial killer que aterrorizou uma pequena cidade. Era uma vez, em uma pacata cidade, onde as flores desabrochavam e os pássaros cantavam, viveu um homem aparentemente normal. Mas, por trás da fachada encantadora,
escondia-se um segredo obscuro. Seu nome era Henry, um serial killer que caçava suas vítimas como se fosse um predador à espreita. Ele camuflava sua sede de sangue com a aparência de um cidadão comum, mas seus olhos escondiam a escuridão de sua alma. A cada noite, Henry perseguia suas vítimas, deixando um rastro de terror e mistério. A cidade vivia apavorada, sem saber quem seria a próxima vítima do misterioso assassino. Enquanto a polícia tentava desvendar os crimes, o detetive Johnson estava determinado a capturar o assassino. Ele seguia pistas e investigava cada cena de crime, mas o serial killer parecia sempre um passo à frente. As noites se tornaram mais sombrias e o medo se espalhou pela cidade. Ninguém estava seguro e a angústia permeava cada esquina. Mas a tragédia atingiu o detetive Johnson de forma pessoal. Uma noite, enquanto investigava sozinho, ele cruzou o caminho do serial killer. Henry, implacável como sempre, não hesitou em atacar. O confronto foi intenso, mas o detetive Johnson não conseguiu vencer a batalha contra o assassino. Henry conseguiu escapar, deixando o detetive gravemente ferido e com um coração repleto de tristeza e vingança. Determinado a colocar um fim na carnificina, o detetive Johnson continuou sua caçada. Cada vez mais obcecado, ele seguiu pistas até chegar a um antigo armazém abandonado. No confronto final, o detetive Johnson conseguiu encurralar o serial killer. Mas a escuridão já havia corrompido completamente a alma de Henry. Com um olhar vazio e frio, Henry proferiu suas últimas palavras. "Você nunca me deterá completamente, detetive. Outros seguirão meus passos." No trágico desfecho, o detetive Johnson viu o serial killer tirar sua própria vida, preferindo a morte à captura. O som do tiro ecoou pelo armazém vazio, deixando apenas um rastro de mistério e dor. E assim, a história do serial killer chegou ao fim, mas as cicatrizes permaneceram na cidade e no coração do detetive Johnson. Ele percebeu que a escuridão pode habitar até mesmo os lugares mais inesperados. E agora, amiguinhos, encerramos essa história sombria de suspense e tragédia. Lembrem-se, nem tudo é o que parece, e o mal pode estar escondido sob o rosto mais encantador. Até a próxima vez. Neste conto sombrio, eu os levarei para o mundo assustador de um assassino. Eu sou apenas uma menina, mas conheço segredos sombrios que me deixaram acordada à noite. Bem-vindos a Voz do Medo. Conheçam a história de um assassino sem rosto, um ser que se move nas sombras, caçando suas vítimas. Ele é um predador implacável, cuja presença ecoa o medo em todos os corações. Seus passos silenciosos são acompanhados pelo som de um sussurro sinistro. No centro deste conto, há uma vítima em potencial, uma pessoa inocente que se vê envolvida em uma teia de engano e terror. Ela é perseguida incansavelmente pelo assassino, enquanto luta para desvendar os segredos sombrios por trás de sua identidade. Em seu coração, o drama se mistura com a angústia. Eu, uma jovem curiosa e destemida, testemunhei o primeiro ato desse pesadelo. Armada apenas com minha coragem e inteligência, decido investigar os mistérios que envolvem o assassino. A cada pista descoberta, a verdade se aproxima, mas o suspense permanece pairando no ar, como um véu impenetrável. Chegamos ao clímax do nosso conto. A verdade está prestes a ser revelada. O assassino e sua vítima estão destinados a se encontrar. O coração bate acelerado, enquanto esperamos pelo desfecho. No entanto, é neste momento crucial que o suspense se intensifica, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. E assim chegamos ao fim, meus caros espectadores. Nesta história de terror e drama, deixamos um suspense no ar, uma pitada de mistério que continuará a ecoar em suas mentes. O desconhecido nos intriga, nos desafia a descobrir mais. Até a próxima vez, quando nos aventuraremos novamente nas sombras do medo. Obrigada por nos acompanhar nesta jornada assustadora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais contos sombrios e cheios de suspense. Que o medo esteja sempre ao seu lado. Conheça Camila, uma jovem fotógrafa talentosa e apaixonada pela vida. Ela vive em uma movimentada cidade cercada por luzes e pessoas, mas sente-se frequentemente solitária em meio à agitação urbana.
Tudo começa em uma noite comum quando Camila recebe uma mensagem de texto de um número desconhecido. A mensagem parece inofensiva, mas estranhamente prevê um evento perturbador que acontece no dia seguinte. Conforme os dias passam, as mensagens continuam chegando e se tornam cada vez mais precisas em suas previsões. Camila começa a questionar a origem dessas mensagens sinistras e se alguém a está observando. Para sua surpresa, ela percebe que, nas fotos que tira diariamente para seu trabalho, sempre há uma figura indistinta e ameaçadora ao fundo, como se alguém estivesse a seguindo pelas ruas. Decidida a desvendar o mistério por trás das mensagens e da figura misteriosa nas fotos, Camila começa uma investigação obsessiva. Ela mergulha em pesquisas na internet, visita bibliotecas e tenta conectar-se com pessoas que possam ter informações relevantes. Ao longo do processo, ela descobre histórias de pessoas desaparecidas e eventos sombrios que aconteceram na cidade há muitos anos. Uma noite, enquanto Camila investiga um beco escuro, ela finalmente se depara com a figura misteriosa. Em meio às sombras, ela consegue ver um homem vestido de preto, de rosto oculto. Camila sente uma mistura de pavor e fascinação ao mesmo tempo. Antes que possa se aproximar, o homem desaparece em meio à escuridão. À medida que a perseguição continua, Camila se sente cada vez mais vulnerável e incapaz de confiar em quem está ao seu redor. As mensagens de texto tornam-se mais agressivas, alertando sobre eventos que ameaçam sua vida diretamente. Ela se isola do mundo exterior, trancando-se em seu apartamento, com medo do que pode estar esperando do lado de fora. Nessa altura da história, em um momento de desespero, Camila encontra uma fotografia antiga de sua família. Para seu horror, a figura sinistra que tem a perseguido parece estar presente na foto, datada de muitos anos atrás. A descoberta chocante a leva a questionar a natureza real desse perseguidor e sua conexão com seu passado. Determinada a encontrar respostas, Camila segue as pistas até um local abandonado, onde encontra o Homem de Preto. O confronto é carregado de tensão e violência, pois o homem está movido por um desejo avassalador de vingança. Ele culpa o pai de Camila pela ruína de sua vida e pela morte trágica de seu próprio pai. As revelações perturbadoras emergem durante a luta intensa. Camila fica horrorizada ao descobrir que seu pai, que ela sempre acreditou ser um homem íntegro, estava envolvido em uma conspiração corrupta que levou à tragédia na vida do Homem de Preto. As mentiras do passado começam a desmoronar diante dela, deixando-a em choque e culpando-se por não ter percebido a verdade antes. A luta se torna mais pessoal, com o Homem de Preto procurando causar dor a Camila tanto física quanto emocionalmente, como uma forma de vingança pelo que seu pai lhe fez. Em meio à batalha, eles trocam palavras carregadas de ódio e culpa. Camila tenta se explicar, mas o Homem de Preto está cego pela sede de vingança. No ápice da luta, ambos estão exaustos e feridos, mas nenhum deles está disposto a ceder. Camila encontra forças em meio ao caos para fazer o Homem de Preto enxergar a verdade sobre seu pai e sua própria jornada autodestrutiva. Ela implora por perdão e compaixão, reconhecendo que seu pai estava errado e que ela deseja corrigir o passado sombrio de sua família. O Homem de Preto é consumido por uma tormenta interna de emoções conflitantes, oscilando entre a fúria e a dor. Lentamente, ele percebe que a vingança não trará paz e que o ciclo de violência precisa ser quebrado. Finalmente, ele deixa cair a arma que segurava, rendendo-se à dor de seu passado e à busca vazia por vingança. Camila se aproxima dele, não para atacar, mas para oferecer empatia e compreensão. Em um momento de catarse, eles compartilham a dor e a culpa que ambos carregam por conta dos erros de seus pais. Caros espectadores, nesta história sombria e repleta de suspense, testemunhamos como escolhas passadas podem ecoar através do tempo, afetando não só a vida daqueles diretamente envolvidos, mas também de gerações futuras. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar a empatia, o perdão e a compreensão como instrumentos poderosos para curar nossas próprias feridas e ajudar outros a encontrar a redenção.
Bem-vindos, caros espectadores, a um conto arrepiante de terror e drama. Preparem-se para uma jornada ao desconhecido, onde o suspense paira a cada momento. Em O Sussurro Assombrado. Nossa história começa em uma mansão desolada, aninhada nas profundezas das sombras. A escuridão reina suprema, envolvendo os segredos que residem em suas paredes em ruínas. Cada rangido dos assoalhos faz arrepiar a espinha, como se a própria casa estivesse viva. Conheçam nosso protagonista, uma alma corajosa em busca de respostas nesse abismo de mistério. Seus passos ecoam pelos corredores vazios enquanto ele se aprofunda no coração do desconhecido. Mas pouco ele sabe que o passado tem uma maneira de se agarrar ao presente. Conforme a noite desce sobre a mansão, sombras dançam ameaçadoramente pelos retratos desbotados, revelando os segredos macabros do passado. O protagonista descobre um diário escondido, suas páginas envelhecidas repletas de histórias de desespero e amores não correspondidos. De repente, vozes sussurrantes ecoam pelos corredores sombrios, enchendo o ar de um medo palpável. O protagonista se vê diante de presenças sobrenaturais, entidades que se recusam a descansar em paz. Seus segredos obscuros ameaçam consumi-lo enquanto ele luta para desvendar a verdade. No último instante, quando todas as peças do quebra-cabeça parecem estar juntas, um mistério final permanece sem solução. A verdade é deixada suspensa no ar, um enigma que continua a assombrar nossos pensamentos. E assim concluímos O Sussurro Assombrado, um conto que irá arrepiar sua alma. O que você faria se encontrasse um segredo obscuro que desafia a própria noção de realidade? Atreva-se a mergulhar nas profundezas do medo e do suspense em O Sussurro Assombrado. Assine nosso canal para mais histórias que farão sua imaginação correr solta. Era uma noite chuvosa e escura, perfeita para uma história de terror. Uma jovem chamada Sofia, que havia terminado tarde o trabalho, decidiu pegar um Uber para voltar para casa. Ela estava exausta e ansiosa para chegar ao aconchego de seu lar. O aplicativo de transporte indicou que o motorista se chamava Daniel e estava a caminho. Poucos minutos depois, um carro preto e elegante se aproximou dela na rua molhada. Sofia abriu a porta traseira e entrou, cumprimentando o motorista. O homem parecia ser gentil e cortês. Ele tinha olhos escuros e penetrantes, e um sorriso estranho que a deixou um pouco desconfortável. Mesmo assim, ela tentou ignorar esses sentimentos e conversou com ele sobre o tempo e o trânsito. No entanto, Sofia notou que à medida que se afastavam da cidade, as luzes ficavam mais escassas e a estrada cada vez mais sombria. Em certo momento, o carro passou por uma parte da estrada que estava em obras e mal sinalizada. O motorista desacelerou, mas de repente o carro deu um solavanco e parou completamente. A chuva caía forte lá fora e o barulho era ensurdecedor. Daniel pediu desculpas e disse que provavelmente havia algo errado com o motor. Ele mencionou que a bateria do celular estava acabando e que não havia sinal para chamar ajuda. Sofia começou a ficar nervosa e preocupada com a situação. Eles decidiram que seria melhor esperar por outro carro para ajudá-los, mas a espera parecia interminável. Enquanto isso, a escuridão ao redor parecia ganhar vida e a imaginação de Sofia a preenchia com medos e histórias de terror. Ela tentou se acalmar, mas algo sobre Daniel a deixava inquieta. Finalmente, ao longe, uma luz apareceu na estrada. Era outro carro se aproximando. Sofia sentiu um alívio momentâneo, mas ao se aproximar, percebeu que não era um veículo comum. Era uma velha carroça, puxada por um cavalo esquelético e conduzida por uma figura sombria envolta em panos negros. O coração de Sofia disparou, e ela olhou para Daniel em busca de conforto, mas ele parecia estranhamente imóvel e calmo. A figura sinistra desceu da carroça e se aproximou lentamente do carro parado. Era uma mulher de aparência macabra, com olhos vazios e cabelos desgrenhados. "O que você quer?" perguntou Sofia, tentando controlar o medo em sua voz. A mulher não respondeu, mas estendeu a mão magra e ossuda em direção à janela. Nesse momento, Daniel olhou para ela com um olhar vazio e abriu a porta do carro. Sem dizer uma palavra, ele saiu e se juntou à figura sombria.
Sofia, apavorada, trancou as portas e abaixou os vidros apenas o suficiente para poder ouvir o que estava acontecendo lá fora. A mulher e Daniel começaram a murmurar palavras ininteligíveis, e a tensão no ar era palpável. Com o coração na boca, Sofia decidiu arriscar e tentar ligar o carro novamente. Para sua surpresa, ele funcionou. Sem hesitar, ela pisou fundo no acelerador e deixou para trás aquela estrada sombria e assustadora. Enquanto dirigia de volta à cidade, Sofia olhou pelo retrovisor e viu a figura sombria e Daniel desaparecerem na escuridão. Ela nunca mais pegou um Uber naquela estrada e, a partir daquele dia, sempre preferiu dirigir por conta própria, evitando qualquer carona misteriosa que pudesse surgir em seu caminho. Até hoje, Sofia não consegue explicar completamente o que aconteceu naquela noite. Ela se convenceu de que foi apenas uma coincidência assustadora, mas sempre sente um arrepio na espinha quando se lembra da mulher sombria e de seu motorista Uber misterioso em uma estrada sinistra em uma noite de chuva. Em uma pequena cidade, cercada por uma densa floresta, cujo nome era Sombraville. A comunidade ali vivia em relativa tranquilidade, até que uma série de mortes misteriosas começou a assolar o lugar. Os moradores estavam apavorados e clamavam por respostas, mas nenhum investigador conseguia desvendar os segredos sombrios que permeavam a região. A primeira vítima foi encontrada nas margens do rio que cortava a cidade. Seu corpo estava irreconhecível, com sinais de ferimentos graves, mas não havia rastro de quem poderia ter cometido tamanho ato de violência. As autoridades locais descartaram a possibilidade de um acidente, mas também não encontraram pistas para apontar um suspeito. As mortes continuaram e em cada cena do crime, os corpos apareciam mutilados e em estado de decomposição avançado. Os habitantes acreditavam que uma terrível maldição havia caído sobre a cidade e que um espírito vingativo era o responsável pelas tragédias. Certo dia, um forasteiro chegou a Sombraville. Seu nome era Alexandre, um renomado investigador que ouvira falar dos eventos macabros e decidiu investigar o mistério. Ele era conhecido por desvendar casos aparentemente insolúveis, e os moradores depositaram suas últimas esperanças nele. Alexandre, com sua bagagem de conhecimento e coragem, mergulhou nos mistérios sombrios que envolviam a cidade. Em suas investigações, ele descobriu que Sombraville fora palco de tragédias séculos atrás. Contos antigos falavam sobre uma bruxa que vivia na floresta, consumida pelo desejo de vingança após ser condenada injustamente à morte. Conforme Alexandre escavava mais fundo na história de Sombraville, ele percebeu que as mortes misteriosas estavam conectadas a OS, descendentes daqueles que condenaram a bruxa séculos atrás. A cada geração, um membro da família seria escolhido como vítima em uma espécie de vingança sobrenatural. O investigador encontrou registros antigos que descreviam rituais sombrios realizados pelas gerações posteriores para tentar apaziguar o espírito vingativo da bruxa. No entanto, os rituais não foram eficazes e, com o passar dos séculos, a ira da bruxa se tornou mais forte, tornando as mortes mais frequentes e violentas. As sombras dançavam macabramente ao redor do cemitério, enquanto Alexandre adentrava o local sagrado para confrontar a bruxa vingativa. Seus passos ecoavam pelo solo úmido e tombas antigas pareciam sussurrar ao vento. O investigador segurava firmemente uma tocha, cuja chama tremulava com a tensão que pairava no ar. Ao chegar ao centro do cemitério, Alexandre se deparou com um túmulo sinistro, coberto por inscrições rúnicas e visivelmente desgastado pelo tempo. O túmulo da bruxa que há muito fora condenada e enterrada ali. Com um coração acelerado, ele começou a recitar um antigo encantamento destinado a invocar o espírito maligno. A atmosfera à sua volta pareceu congelar quando a terra tremeu sob seus pés. Uma névoa escura se formou e dela emergiu a figura sinistra da bruxa. Seus olhos vermelhos brilhavam com fúria e suas vestes rasgadas esvoaçavam como se estivessem possuídas por um vento invisível. "Você ousa perturbar o meu descanso eterno?", rosnou a bruxa, sua voz ecoando entre as lápides como um coro de almas condenadas. "Eu vim para pôr um fim a essa maldição que assola Sombraville há séculos", respondeu Alexandre, segurando a tocha com mais firmeza. A bruxa soltou uma risada sinistra
enchendo o ar com uma aura de malícia. Ela estendeu as mãos em direção ao investigador, e sombras densas se contorceram em torno de seus dedos longos e pálidos. Em um movimento repentino, ela lançou uma poderosa rajada de energia negra em direção a Alexandre. O investigador conseguiu se esquivar por pouco, mas a rajada atingiu uma das lápides, que se partiu em pedaços com o impacto. O solo tremeu novamente, e as almas dos mortos pareciam se agitar com o conflito entre o bem e o mal. Determinado a proteger a cidade e seus habitantes, Alexandre invocou todo o seu conhecimento e poder interior. Ele ergueu a tocha e começou a entoar um contrafeitiço para enfraquecer a bruxa. As palavras fluíam de seus lábios em um tom melódico, mas carregado de uma determinação feroz. A bruxa, percebendo a ameaça que o investigador representava, investiu contra ele com uma velocidade sobrenatural. Seus olhos brilharam com uma intensidade diabólica enquanto ela brandia um punhal sombrio em sua direção. Alexandre lutou com agilidade, evitando golpes fatais e respondendo com golpes de sua tocha. Cada ataque era uma dança letal entre a luz e as trevas, e o cemitério ecoava com os gritos lancinantes da bruxa e o resoluto silêncio de Alexandre. Sangue escorria de cortes profundos em ambos os lados, mas a batalha não dava trégua. Enquanto o confronto se desenrolava, o céu escureceu ainda mais e relâmpagos cortavam o horizonte, iluminando a cena macabra com clarões fantasmagóricos. O chão estava manchado de sangue, e as lápides pareciam testemunhas silenciosas de um combate além da compreensão humana. Alexandre estava exausto, mas não se permitia fraquejar. Ele canalizou sua energia e desferiu um golpe final, concentrando toda a luz que possuía na ponta da tocha. Com um golpe preciso, ele acertou o coração negro da bruxa, que soltou um grito agonizante antes de desaparecer em uma nuvem de fumaça escura. O silêncio voltou a reinar no cemitério, e Alexandre permaneceu ali, ofegante e ferido, mas triunfante. A bruxa fora derrotada e a maldição finalmente fora quebrada. As lápides, antes testemunhas passivas, agora pareciam sussurrar em gratidão pela paz restaurada. A memória das mortes misteriosas ainda assombrava seus habitantes, mas eles estavam gratos por terem encontrado um herói capaz de enfrentar a escuridão que pairava sobre eles. Assim, Alexandre partiu, deixando para trás uma cidade que jamais esqueceria o seu nome. A história daquele investigador destemido foi contada de geração em geração, lembrando a todos que, mesmo nos lugares mais sombrios, sempre há esperança de encontrar a luz para dissipar as trevas. E a cidade de Sombreville aprendeu que coragem e determinação podem enfrentar os mistérios mais terríveis e sobrenaturais que a vida possa apresentar. Você já acordou em um lugar que não conseguia reconhecer? Uma sala mergulhada na escuridão, onde seus medos mais profundos ganham vida? Esta é a história de 5 pessoas que se encontraram presas nesse pesadelo. Nossa história começa com Ana, uma mulher corajosa e determinada que desperta desorientada em uma sala mal iluminada. Enquanto ela luta para reunir seus pensamentos, percebe que há outras 4 pessoas deitadas no chão frio de concreto. Confusão e medo tomam conta do ambiente quando todos acordam simultaneamente. Ana com a voz trêmula. Onde estamos? Como chegamos aqui? Ana, ao se levantar, percebe que as outras pessoas também estão atordoadas e sem memória. Ela se aproxima de um homem chamado Lucas, que tenta lembrar-se de algo, mas suas lembranças estão embaçadas. Lucas. Passando a mão pela cabeça, não consigo me lembrar de nada. A última coisa que recordo é estar em casa. O grupo se reúne, cada um lutando contra o pânico que começa a se espalhar. Eles vasculham a sala em busca de pistas ou uma saída, mas tudo o que encontram são paredes de concreto e uma porta fechada. Ana, passageando os olhos pela sala. Precisamos encontrar uma maneira de sair daqui. Vamos nos ajudar. Conforme o tempo passa, eles se conhecem melhor. Além de Ana e Lucas, há também Carla, uma mulher corajosa, mas reservada, Pedro, um homem de espírito prático, e Sofia, uma jovem assustada que parece guardar um segredo. Carla, erguendo a voz, temos que manter a calma e pensar racionalmente.
Alguém deve ter nos trazido para cá por algum motivo. Pedro, examinando a porta, talvez haja algo escondido nas paredes. Precisamos procurar por passagens secretas. O grupo se divide, explorando cada centímetro da sala em busca de uma rota de fuga. Eles tentam abrir a porta à força, mas é inútil. A tensão aumenta à medida que os recursos se esgotam e a esperança começa a desvanecer. Durante a busca, eles encontram um bilhete deixado em um canto sombrio da sala. O bilhete contém uma mensagem enigmática que diz: "A liberdade está além da escuridão, mas apenas alguns podem encontrar o caminho." Sofia, com voz trêmula: "O que isso significa? Quem nos colocou aqui?" Os dias se transformam em noites e a angústia consome o grupo. Eles são assombrados por pesadelos vívidos, cada um enfrentando seus medos mais profundos. No entanto, apesar dos desafios e do desespero, Ana, Carla e Pedro descobrem uma passagem secreta oculta atrás de um armário. Com a pouca força que lhes resta, eles conseguem abri-la e encontram um corredor sombrio. Ana, voz determinada: "Vamos, temos que continuar. Não podemos desistir agora." Os três exploram o corredor, cada passo aumentando a sensação de que algo os observa. Enquanto isso, Lucas e Sofia permanecem na sala lutando contra seus próprios demônios internos. Lucas, bastante inquieto: "Por que eles conseguiram encontrar uma saída e nós não? O que há de errado conosco?" Sofia, muito abalada: Eu não sei. Talvez tenhamos que enfrentar nossos medos antes de podermos seguir em frente." Enquanto o suspense aumenta, os três exploradores encontram uma escada que leva a um porão macabro. Suas lanternas revelam paredes cobertas de fotografias antigas e perturbadoras. Carla, chocada com tudo: "Olhem para isso. Essas fotos parecem ser de pessoas desaparecidas." Ana, engolindo em seco: "Quem fez isso? Por quê?" Enquanto Ana, Carla e Pedro continuam a investigar, suas vozes ecoam pela sala, alcançando Lucas e Sofia, que agora estão enfrentando seus próprios terrores na sala principal. Lucas, gritando: "Não podemos desistir, temos que encontrar uma saída." Sofia, soluçando de tanto chorar: Eu não consigo. Meus medos estão me consumindo." No momento em que a coragem de Sofia começa a vacilar, um ruído estridente ecoa pelo corredor. Ana, Carla e Pedro correm de volta à sala, encontrando Sofia em um estado de pânico absoluto. Ana, bastante apavorada: "O que aconteceu aqui?" O mistério do porão se mantém enquanto os quatro lutam para acalmar Sofia e buscar respostas. O tempo está se esgotando e eles se perguntam se algum deles realmente escapará dessa sala infernal. E assim, a história se desenrola, com tensão e terror aumentando a cada minuto. No final, apenas 3 dos 5 sobreviveram e conseguiram escapar dessa prisão sombria. Mas como eles conseguiram escapar? Depois de enfrentarem diversos desafios, Ana, Carla e Pedro descobriram uma passagem secreta oculta atrás de um armário. Determinados, eles seguiram por um corredor sombrio que os levou a um porão macabro. Lá, eles encontraram uma escada que levava a um túnel subterrâneo. Com coragem, eles se aventuraram por esse caminho desconhecido, iluminando seu caminho com lanternas trêmulas. O túnel sinistro parecia não ter fim, mas eles continuaram a avançar, alimentados pela esperança de encontrar a liberdade. Após uma longa e angustiante jornada, eles emergiram em um lugar abandonado. Eles se encontravam em uma antiga mansão em ruínas, envolta em sombras e segredos sombrios. O destino dos desaparecidos permanece um mistério, deixando espaço para teorias e especulações. Será que encontraram outra saída? Ou foram consumidos pelos seus próprios medos? Talvez a resposta esteja além desta sala, esperando para ser descoberta. Enquanto a história chega ao seu fim, uma coisa é certa: a experiência assombrou as vidas dos sobreviventes para sempre, lembrando-os de que em meio à escuridão há sempre uma luta pela luz. Era uma noite sombria e enevoada na pequena vila de Larmouth. As ruas estavam silenciosas, apenas o uivo distante do vento cortava o ar, criando uma sensação de inquietude. Apenas uma pequena taverna chamada Lua Sangrenta
ainda tinha luzes acesas. Lá dentro, os moradores se aqueciam e conversavam sobre os boatos sinistros que rondavam a região. O velho Zé era o contador de histórias local. Com seu ar misterioso e olhos brilhantes, ele prendia a atenção de todos com suas narrativas intrigantes. Naquela noite, ele parecia mais sombrio do que nunca, como se soubesse de algo terrível que os outros ignoravam. Aqui, nas colinas ao redor de Larmouth, começou Zé, dizem que antigamente havia uma tribo indígena que adorava uma entidade sinistra, o Devorador de Almas. Os olhares dos presentes se encontraram em descrença e fascínio. Zé continuou, imerso em sua narrativa. A tribo sacrificava animais, e às vezes até mesmo humanos durante suas cerimônias. Isso invocou uma maldição terrível sobre a região. Uma maldição que se transformou em um monstro devorador de carne humana durante a lua cheia. Monstro? Perguntou um jovem com os olhos arregalados. Sim, um monstro, respondeu o velho Zé com um olhar sombrio. O lobisomem. Um arrepio percorreu a espinha de todos na taverna, mas Zé continuou a história sem mencionar diretamente a criatura. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na vila se tornou ainda mais tensa. Desaparecimentos misteriosos começaram a ocorrer e os corpos das vítimas foram encontrados mutilados nas redondezas da vila. O medo se espalhou como fogo e o toque do luar cheio trouxe uma aura de terror palpável. Um grupo de moradores valentes, liderado por Jonas, o filho do prefeito, decidiu investigar os acontecimentos sinistros. Eles percorreram as colinas, seguindo pistas sangrentas e pegadas estranhas. Mas à medida que a lua cheia se aproximava, a tensão dentro do grupo aumentava e a desconfiança se infiltrava entre eles. Uma noite, enquanto estavam perdidos em uma densa floresta, um dos membros do grupo desapareceu misteriosamente. Seus gritos ecoaram pelo bosque, mas antes que pudessem alcançá-lo, o som cessou abruptamente. As suspeitas começaram a recair sobre um dos membros mais reclusos do grupo, um homem chamado Thomas. Sussurros se espalharam pela vila e a paranoia se instalou. Jonas, o líder, confrontou Thomas, acusando-o de ser o lobisomem que assolava Larmouth. Enquanto o debate acalorado acontecia na taverna, a lua cheia brilhou no céu, lançando uma luz sinistra sobre a vila. O silêncio se abateu sobre todos quando perceberam que Thomas estava ausente. Temendo o pior, eles se dividiram para procurá-lo. Quando chegaram às colinas, encontraram Thomas perto de um riacho, ofegante e coberto de sangue. Eu não sou o lobisomem, ele balbuciou. Foi o próprio Jonas. Ele queria desviar a atenção de vocês para mim. Ele é o verdadeiro monstro. As palavras de Thomas caíram como uma lâmina gelada no coração de todos. Mas antes que pudessem processar a revelação, Jonas emergiu das sombras, um sorriso sádico nos lábios. Eu fiz isso por poder, confessou ele. A lenda do lobisomem criou medo em todos vocês, e com medo eu poderia controlá-los. Mas não se preocupem, meus amigos. Vocês não precisam mais temer o lobisomem, pois eu sou o verdadeiro terror que caminha entre vocês. A verdade aterrorizante desencadeou uma fúria assassina nos moradores de Larmouth. Com as mãos trêmulas e corações acelerados, eles enfrentaram o monstro que se revelou ser Jonas, o líder que jurava protegê-los. O embate culminou em uma cena sangrenta e terrível, onde a própria escuridão parecia se regozijar com o caos. Quando finalmente tudo terminou, a vila estava mergulhada em choque e luto. O terror que todos sentiram não foi o da lenda do lobisomem, mas sim o da traição e crueldade humana. O devorador de almas era o próprio coração sombrio e egoísta dos homens. E assim, Larmouth permaneceu assombrada por essa história macabra, uma lembrança constante de que os verdadeiros monstros nem sempre são aqueles que se escondem sob a luz da lua, mas sim aqueles que caminham entre nós, escondidos sob uma máscara de humanidade. A vila nunca mais seria a mesma, e os eventos traumáticos daquela noite sombria se tornaram uma história de horror para assombrar as gerações futuras.